O que a gente percebe? Primeira coisa, o isolamento, a vontade de não vir mais para a escola, e com isso vem a queda no rendimento. E esse isolamento, às vezes, com a gente nunca aconteceu, mas a gente sabe de casos que as pessoas evadem e levam esse problema por muito tempo. E muitas causas de automutilação pode ser proveniente da questão de um bullying que foi sofrido. Sempre que pode, que conversa, a gente fala da questão de que tudo que é colocado na internet fica gravado, mesmo que você apague, e vai fazer parte da vida dele por toda a vida, né? Então, para que tenha cuidado, até porque para a gente colocar com a liberdade de expressão, tudo que a gente pode colocar, mas a gente tem que realmente ter certeza de que aquilo é verdadeiro e se identificar. Então, a gente sempre alerta para isso. A gente já sabe. Primeiro a gente conversa com a criança, para a gente realmente saber. Ouve também a outra parte, porque você sabe que aquele que agride também, por trás disso tem alguma coisa que ele precisa ser tratado. Então a gente conversa com as duas partes, a gente orienta a família para buscar ajuda, e através da escola nós temos uma ficha 13, onde a gente encaminha o serviço de psicologia. Depois que a nossa psicóloga aqui conversa com a criança também, aí nós mandamos para essas universidades que têm convênio com a Secretaria de Educação, COMP ou o próprio adolescente. E também não precisou, mas a gente sabe que se for preciso a gente mandou o conselho tutelar. A ficha 13, ela é uma ficha de encaminhamento para serviço externo, serviços que não tem na Secretaria de Educação. Infelizmente, o adolescente mesmo é um local, é uma instituição que existe um tratamento multidisciplinar. Tem ginecologista, urologista, tem psiquiatra, tem nutricionista, tem psicólogo, tem terapeutas ocupacionais. Tivemos um caso bem sério, inclusive que essa imagem acabou pela escola inteirinha, prejudicando o emocional, né, da adolescente, e teve que ter inclusive a intervenção até do conselho tutelar, o que foi bem sério. Bem, a mãe queria esclarecimentos em um primeiro momento, né, só que hoje em dia não, sempre, a internet foi terra de ninguém, caiu na rede, acabou. Então, era uma coisa ultra nova para a mãe, claro, dando o apoio para a filha, sempre do lado dela, mas a menina ficou muito mexida, não queria vir mais para a escola, era arredia com os colegas, mesmo aqueles que vinham ajudá-la, na cabecinha dela todo mundo estava participando, né, daquela brincadeira de mau gosto. Então ela não quis vir mais para a escola e teve um trabalho psicológico bem árduo com ela, para que ela retornasse às aulas e pudesse terminar o segundo semestre, que foi tempo pra caramba. Num primeiro momento, os adolescentes até escondem o fato dos pais, né, alguns deles, mas logo a gente precisa, a gente enquanto instituição de ensino, a gente vê a necessidade, claro, de chamar os pais para comungarem ali do mesmo problema que o filho ou a filha está sofrendo, ou que seja um bullying, um assédio, enfim, porque a não participação da família, o nosso trabalho fica perdido. A família tem que andar de mão dadas com a escola, perfeitamente. E às vezes também até vergonha do aluno, da vítima chegar e falar por causa da questão de valores. As coisas estão mudando muito rápido, de geração para geração. Então, isso pode ser um impedimento até de que o oprimido sinta vergonha de solicitar ajuda da família, com entendeu? certeza. Mas aqui no Censo, eu acho legal porque 99% dos casos
os pais estão juntos e dão todo o apoio. Se não, pais responsáveis estão. Eles sempre estão. Inclusive pedem socorro pra gente, né, Márcia? O que é interessante, que está bem dentro do que vocês estão falando, é que nós temos um projeto de sexualidade aqui dentro da escola com a Kelly Uruenha, que ela faz parte do SOI e ela é psicóloga. Então, em casos mais pontuais como esse tipo, ela faz atendimento. Claro que é um atendimento breve, ela não tem um acompanhamento. Não é coisa clínica e sistemática. A Secretaria de Educação não dispõe desse serviço. Relacionado à questão da sexualidade. Teve um caso muito interessante de um casal que começou a vida sexual depois de 2 anos de namoro, e aí veio conversar com o SOI, trazer um atestado, porque foi no horário que estava em sala, em aula, né? Então, essa confiança eles têm com a gente, aí a gente sempre está orientando. O adolescente tem nos surpreendido com a eficácia e agilidade que tem nos atendido. Mas o problema é que eles não podem atender muitas crianças, adolescentes. A demanda é muito grande. Mas foi surpresa nossa de 3 casos que nós mandamos, e aí teve uma própria psicóloga que já atende uma aluna nossa lá, que veio até aqui para conhecer o contexto escolar, para a gente conversar. O Estado, eu acho que deveria entender a necessidade que a escola precisa de um apoio da saúde. Deveriam ter vagas, deveriam ter centros abertos e que fosse prioridade para os nossos alunos, principalmente para a realidade hoje, né? do plano piloto. Vamos entender plano piloto, Lago Sul e Norte, Asa Sul e Norte, Cruzeiro, tá? Octogonal, Sudoeste, para se atender as crianças que realmente precisam e adolescentes. O adolescente deveria ser minimamente 4 vezes maior.